Olá, está começando a primeira edição do jornal Urucum Notícias da Terra. E hoje mostraremos uma grande reportagem abordando as consequências do descarte incorreto do óleo no meio ambiente. A repórter Isabel Baiara conferiu como funciona esse descarte aqui em Macapá. E você assiste agora. Ele está presente na rotina dos amapaenses de diversas formas. No pãozinho do café da manhã, no bife, frango, ovo e outras frituras do almoço. Na batatinha frita do lanche, no hambúrguer e em vários pratos da culinária amapaense. Já sabe de quem eu estou falando? Do óleo de cozinha. Principal ingrediente utilizado para fazer frituras. É um item indispensável na mesa de várias famílias brasileiras e também em bares, restaurantes e lanchonetes. A gente sabe que o consumo em excesso do óleo pode ser prejudicial à nossa saúde, mas o que pouca gente sabe é que até mesmo o óleo que descartamos pode retornar como um vilão para a nossa saúde e também para o planeta. Isso acontece quando o óleo é descartado de forma incorreta no meio ambiente e ele é responsável pela poluição de rios, lagos e até mesmo solo. Você vai descobrir agora como acontece essa contaminação e as consequências dela na sua vida e no meio ambiente. Por se tratar de um ingrediente comum na culinária brasileira, é dentro dos lares que frequentemente ocorre o descarte incorreto de óleo. Fomos até a casa da dona Mara Regina para conferir o que ela faz com o óleo após o preparo dos alimentos. Quando eu faço fritura, eu pego e eu jogava no ralo da cozinha, da pia. Aí depois eu descobri que eu estava fazendo pelo modo errado, agora eu jogo às vezes no quintal. No quintal, no ralo da pia e até no vaso sanitário. Esses são os locais onde o óleo usado nas residências acaba indo parar. Os motivos que levam as famílias a fazer esse descarte incorreto são os mais diversos e vão desde a pouco nenhuma informação à ausência de coleta seletiva do lixo e falta de políticas públicas direcionadas ao descarte correto desse óleo. O meu amigo que morava comigo, ele veio passar um tempo, como ele é agrônomo, né, engenheiro agrônomo, aí ele ficou um tempo morando comigo e assim, ele aproveita muitas coisas. Aí ele descobriu a fórmula de fazer um sabão. Aí um dia ele conversando comigo, ele me viu fritando e disse assim, nossa, por que você faz isso com óleo e joga no ralo da pia? Você sabia que você está fazendo errado? Aí eu falei, por quê? Ele disse, porque além de tu jogar um óleo quente, aí eu até falei assim, mas eu jogo água em cima, jogo sabão. Ele disse, mas o sabão que você joga cria uma crosta junto com o óleo, aí fica aquela gordura dentro da tubulação e prejudica. Depois você vai ter prejuízo em desentupir, em trocar a tubulação. E esse óleo você pode reaproveitar. Aí eu falei, poxa, eu não sabia. Aí foi quando ele falou que um dia ele poderia me ensinar, que ele confecciona sabão, né? Ele faz sabão. E aí eu peguei e disse, aí ele me disse que era errado eu jogar no ralo. Aí depois ele viajou, eu jogava no quintal. O óleo de cozinha descartado em pias e ralos pode entupir os encanamentos e as caixas de gorduras das residências e obstruir a rede de esgoto. Mas o principal dano ocorre quando esse óleo chega a um rio, poluindo a água e alterando todo o ecossistema aquático. O professor doutor Alexandre Santiago coordena desde 2015 o Laboratório de Invertebrados do curso de Biologia da Unifap, orientando o desenvolvimento de pesquisas com animais que não possuem uma coluna vertebral, existentes em qualquer ambiente. Com base nas pesquisas de biomonitoramento aquático, que avaliam a qualidade de rios, lagos e oceanos a partir dos organismos que lá vivem, ele explica como o óleo descartado de forma inadequada age nesse ambiente. Quimicamente falando, né, as gorduras, de uma forma geral, elas têm essa característica de atrair outras partículas, outras moléculas, outras substâncias. No meio ambiente isso vai ser terrível, porque você joga óleo na água e aí ela consegue se dividir e vai atraindo outras partículas, inclusive de substâncias que são extremamente poluentes, como metais pesados, substâncias cancerígenas e por aí. Então é como se fosse uma bola de neve, ela vai atraindo e essa força de atração vai aumentando, né? E daqui a pouco você tem, entre aspas, pedaços de poluentes
flutuando no rio e tudo. De acordo com os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, 1 litro de óleo de cozinha despejado em rio e outros cursos d'água pode poluir o equivalente a 20.000 litros de água. O professor Alexandre esclarece como esse processo de poluição acontece. Como a gordura não se mistura com a água, ela fica flutuando, então você vai ter sempre uma camada de poluente na camada superficial da água, e isso aí vai impedir, por exemplo, a troca de oxigênio, né? Vai criar uma camada, né, impermeável ao oxigênio, então a água vai ficar pobre em oxigênio. Quando a contaminação dos rios e outros cursos de água por óleos e gorduras como óleo de cozinha atinge níveis muito altos, pode levar à morte de todo o ecossistema. E na hora que os organismos aquáticos começam a ficar doentes, eles morrem e entram num processo de decomposição. E esses organismos que vão decompor, em geral, eles não gostam de oxigênio, são chamados anaeróbios. E o que é que vai acontecer? Quando tem a decomposição, eu começo a consumir muito oxigênio. Vai chegar um ponto que eu não tenho mais oxigênio, porque é tanta matéria orgânica para se decompor que consumiu, queimou todo o oxigênio. Só que vai chegar uma hora que essa matéria orgânica já foi toda decomposta. E aí eles próprios não vão ter mais o que comer. E eles próprios vão começar a morrer também. Quando isso acontecer, aquele corpo d'água, uma lagoa, um igarapé, um lago, um poço, vai estar morto. Durante a sua pesquisa de doutorado, o professor Alexandre Santiago teve acesso a um estudo que avaliou a contaminação de metais pesados na orla fluvial da cidade de Macapá. E um dos resultados foi a constatação da presença de zinco, que interfere diretamente na vida de micro-organismos. Esse zinco, ele vem basicamente de uma fonte, lubrificante de motores. As oficinas, elas vão e descartam, lavam as peças e jogam aquela água cheia de óleo, de graxa, de tudo, e vai acabar indo para o Rio Amazonas. Os motores dos barcos, aquela água de refrigeração vai lá para o motor. Pode olhar que atrás do barco a gente sempre vê um rastro de óleo. A falta de postos de coleta e reciclagem de óleo e gorduras de uso culinário é um dos fatores para esse descarte inadequado. Mas existem iniciativas que podem ajudar a reduzir os impactos ambientais causados por todo esse óleo. Uma delas é a separação do lixo doméstico. O professor Alexandre Santiago nos contou como ele descarta seu lixo. Eu descarto óleo em casa como? Eu jogo no cesto do lixo, dentro do saco plástico, né, junto com, que lá vai estar resto de verdura, tudo. Então, o impacto é bem menor. Tá? Eu nunca jogo direto no ralo. Hoje a gente tem um aterro sanitário. Qual é a diferença do aterro para o lixão? Até onde eu entendo. O aterro, eles fizeram uma cobertura, uma proteção do solo, né, com algum material, geralmente lonas plásticas, joga uma camada de terra, joga lixo, espalha, joga terra. Então eu vou estar aí promovendo a decomposição daquele material. E aí entra um monte de micro-organismos que vão reciclar, na verdade, todo esse material. Se é o lixo de casa, né, então é um lixo limpo. Daqui a algum tempo aquilo vai estar bem preto, fofo. Você pode usar nas flores, no canteiro de tomate, pimentão, cheiro verde. Adubo extremamente orgânico, limpo e saudável. Tá? E se tiver minhoquinha, melhor ainda. Mas nem tudo é notícia ruim quando o assunto é o uso do óleo. Existem alternativas de descarte e reutilização que não prejudicam o nosso planeta e a nossa vida. Dona Edna e seu Uriel são exemplos positivos para quem se preocupa com o futuro do planeta. Moradores do conjunto habitacional São José, em Macapá, há pouco mais de um ano, produzem sabão à base de óleo usado de cozinha, ajudando a dar um fim ecologicamente correto para esse produto. Há um ano atrás comecei a trabalhar com esse sabão, que é o sabão líquido e o sabão em pedra. Para mim foi muito bom ter essa iniciativa, porque ajuda muito o meio ambiente e também ajuda na renda, né? Porque o salário mínimo que a gente ganha é muito pouco, mas aqui a gente já vai tirando um troco a mais. E também tudo é caseiro, sem agredir o meio ambiente e sem agredir a nossa mão também, né? Que é para ter um produto de qualidade.
é uma visão assim que a gente vê, que ainda não é muito ampla assim pelas pessoas, mas eu gosto muito de repassar meus conhecimentos para que eles possam mais tarde ter uma visão de que esse óleo que ia prejudicar o meio ambiente, ia prejudicar os rios, né? A atmosfera, que a gente sabe que é um produto prejudicial. Porque quando você vê que alguém enterra o óleo, esse óleo ele vai ficar plantado ali, mas ele não vai nascer, ele só vai prejudicar o meio ambiente. Ainda que a gente já esteja avançado um pouco, ainda esse projeto, ele ainda é muito novo, é muito criança ainda, vamos dizer assim. É um plano piloto, é um trabalho de formiguinha que a gente está iniciando, mas ele já tem uma certa dimensão. A gente já pode considerar que o projeto está dando certo e o nosso pensamento é estender para a sociedade para que a gente possa também transformar numa grande rede, vamos pensar assim, né? Em setembro de 2017, foi divulgada na imprensa local a instalação de 7 ecopontos para recolhimento de óleo de cozinha usado. O produto seria recolhido semanalmente pela empresa parceira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Macapá, SENDEC. Estivemos nos locais onde estariam instalados os ecopontos de coleta de óleo e constatamos que atualmente nenhum deles está funcionando. Procurada pela reportagem, a SENDEC não prestou informações do que provocou a interrupção do projeto. Foi apurado junto à chefe da divisão de capacitação da Secretaria, Rita de Cássia, que o projeto era uma iniciativa da gestão anterior e está previsto de ser retomado. Enquanto isso, Macapá permanece sem pontos de coleta de óleo de cozinha e pessoas como a Dona Mara seguem descartando óleo no ralo da pia. Porém, há esperança em pessoas como a Dona Edna e seu Uriel, que buscam sensibilizar os vizinhos da importância do descarte correto do óleo e as possibilidades de reaproveitamento, sem agredir a natureza e preservando o meio ambiente. E para falar mais desse assunto, a nossa repórter Rafaela Cristina entrevista agora o doutor em Biodiversidade e Conservação do Meio Ambiente, professor Joel Diniz. Eu estou hoje com o professor Joel Diniz. Ele é doutor em Biodiversidade e Conservação do Meio Ambiente, mestre em Química pela Universidade Federal do Pará, especialista em ensino em ciências. O professor vai nos explicar quais as consequências do descarte incorreto do óleo no meio ambiente. Professor, o senhor se importa de nos dizer um pouquinho da sua carreira acadêmica? Com certeza. Na verdade, primeiro contextualizar um pouco da minha história aqui no Amapá. Estou aqui, na verdade, em Macapá há cerca de 9 anos, vim de Belém, do Pará. A convite, no caso, né, do amigo meu, que é professor da Unifap, para trabalhar na Universidade Estadual do Amapá. Trabalhei durante 5 anos lá. Depois fiz concurso para a Unifap e há 4 anos que estou contribuindo, né, o meu conhecimento para a Universidade Estadual do Amapá. Quando o óleo ele é descartado de forma incorreta no ralo ou na pia de uma residência, por exemplo, quais as consequências disso para o meio ambiente? Na verdade, o óleo é um dos maiores poluentes que nós despejamos no dia a dia na natureza. Principalmente as pessoas que não têm cuidado com esse óleo. Na verdade, o óleo ele contamina o solo, a água e o ar. De que forma? Quando uma pessoa ela joga esse óleo no ralo, automaticamente vai ser entupido, né, esse ralo futuramente, já que o óleo ele começa a endurecer, né, o processo natural do próprio óleo, ele endurece. Para você pegar, desobstruir esse encanamento, o que é que você faz? Você usa outro produto químico também forte, que vai também contribuir para a poluição ambiental, que é justamente soda cáustica que contém um produto químico muito forte, que é justamente o hidróxido de sódio, que é um produto químico que nós usamos no laboratório, é um produto químico forte, que é poluente também do meio ambiente. Professor, quando o óleo chega nos rios e nos oceanos, qual a consequência desse produto na vida marinha? Na verdade, um único litro de óleo, desses óleos usados no dia a dia, certo? E jogado no rio, ele pode, 1 litro, contaminar cerca de 20 mil litros de água do rio. Então, o prejuízo para o meio ambiente ele é muito grande. Outro detalhe importante é que esse óleo, quando ele chega na superfície da água, ele impede, né, a troca de gás, oxigênio que o rio faz com a atmosfera. Então, essa troca de água faz com que altere, né, o ecossistema, principalmente com relação à parte marinha. Entendeu? Então, é um prejuízo muito grande para o meio ambiente
esse descarte, ou quando a pessoa joga no rio. Um dos problemas muito sérios que nós temos aqui em Macapá é principalmente com relação à área de ressaca. Porque geralmente as áreas de ressaca, como fica numa área alagada, e a maioria dessas áreas alagadas, ela acaba desembocando nos igarapés, esse igarapé acaba indo em direção ao Rio Amazonas, é uma contribuição muito grande, porque essas pessoas, elas não têm o costume de guardar esse material, certo? E tentar colocar ou dar para uma pessoa trabalhar com esse material. O que acontece? A pessoa da própria janela da sua casa, ela joga nesses locais aqui. E acaba contaminando não só aquele ambiente que ela mora, mas você vai se espalhar por esse igarapé que vai tomar em direção principalmente ao Rio Amazonas. Que todos os igarapés têm como principal frente o Rio Amazonas. E quando esse óleo ele é descartado no solo, o que acontece? Qual o caminho desse óleo a partir do momento que ele chega no solo? O problema relacionado à questão do solo é o problema que, quando ele entra no solo, primeiramente ele forma uma camada que impermeia ou impede que a água ela entre no solo, certo? E quando ela faz isso, ela acaba contaminando, certo, as plantas, certo? Além dessas plantas, também tem uma questão que, quando ela é filtrada, ela também acaba contaminando o lençol freático, tá? E um outro problema também, quando esse óleo ele fica na superfície e quando tem uma temperatura muito elevada, e acaba decompondo esse óleo. Esse óleo, um dos subprodutos dele é justamente o gás metano, que ele contribui para o aumento do nível do aquecimento global na atmosfera. Então, o prejuízo com o óleo, esse óleo de cozinha, ele é muito grande, como eu falei para você anteriormente, tanto com o solo, quanto com o ar, quanto com a água. Em que momento que ele se transforma prejudicial a ponto de contribuir para o aquecimento global? O senhor acabou de citar. É justamente a formação dele. Quando os subprodutos dele, quando ele aquece, ele forma metano, certo? E o metano, enquanto no caso o óleo ele é um composto orgânico, e como composto orgânico, ele forma metano, um dos subprodutos dele. E o metano é um dos contribuintes para o aquecimento global, além do gás carbônico. Quando você frita o óleo, você não percebe, mas naquela fritura está sendo liberado também gás carbônico, tá? E esse gás carbônico também é um grande contribuinte para o aquecimento global no planeta. Então, a contribuição do óleo é muito grande, em todos os aspectos, para a poluição global do planeta, na verdade. Algumas donas de casa, nós fizemos entrevista com algumas pessoas, e uma dona de casa nos informou que ela descarta o óleo dela direto no quintal, no solo. O senhor poderia nos dizer de que forma ela se prejudica ou não com o descarte do óleo no próprio quintal? Como a gente falou anteriormente, né, esse óleo, quando é despejado do quintal, a maioria das pessoas, principalmente aqui em Macapá, elas fazem uso de água de poço. A partir do momento que ela faz esse despejo, né, lá no solo da casa dela, o que acontece? Esse óleo ele pode infiltrar no solo. E ao infiltrar no solo, ele pode atingir o lençol freático, com isso contaminando e prejudicando a própria família dela. Além do que nós falamos anteriormente também, que pode formar uma camada, certo? Permeável, que pode impedir também que o ar, no caso a água, entre e renove a água do próprio poço dela. Então existem essas consequências, possíveis consequências que podem acontecer quando uma pessoa ela pega e joga óleo, não só no quintal dela, mas em qualquer parte do solo aqui na nossa terra, na verdade. O senhor poderia nos dizer qual é o tempo que o óleo leva para se decompor no meio ambiente? Olha, geralmente ele leva um tempinho para se decompor, certo? Como todo material orgânico, que geralmente que ele é, na verdade, o que acontece? Quando você pega, joga ele aqui, ele pode levar de semanas, dependendo da temperatura do sol aí, ou se cair uma chuva, ele vai ser carreado para algum local, certo? Mas se ficar lá no próprio solo, ele leva um tempinho para conseguir, né, se esvair, só se decompor ou se desfazer lá. A gente acha que em torno de uma semana, meses, vai depender da situação, na verdade, certo? Pode estar acontecendo com chuva ou com sol. Qual a maneira correta de descartar esse óleo consumido nas residências, por exemplo? Na verdade, a maneira correta de fazer isso é precisamente toda vez que você fritar alguma coisa, seja fazendo um bife ou uma fritura ou um peixe, você pega todo esse óleo, guarda, acondiciona ele, já que esse óleo pode ser usado para a fabricação de sabão ou como biocombustível. Também, se for feito um tratamento dele, um tratamento, ele pode ser usado como biocombustível também. O senhor sabe nos dizer como é o processo da transformação do óleo em biocombustível? É um processo químico, na verdade. Você vai levar ele para um determinado local onde ele é processado, na verdade, tirado algumas impurezas dele, tá? E tentar usar álcool também nele, ele
pode ser reutilizado. Eu já teve uma experiência com relação ao certo com esses óleos. O único problema dele é o cheiro que dá logo depois, tá? Que parece que você está fritando uma coxinha, na verdade, quando você usa ele no carro. Mas já foi feito esse teste e mostrado que tem uma eficiência bastante grande o uso desse óleo já usado, na verdade. Os estudos a respeito do uso do óleo como biocombustível não avançam? Você tem uma opinião a respeito disso? Na verdade, o que acontece é o seguinte, que o óleo, na verdade, é produzido muito óleo. O problema é para você pegar e catar todo esse material, entendeu? O exemplo é próprio aqui em Macapá. As pessoas preferem jogar eles no próprio rio do que pegar e coletar. Com a coleta fica mais fácil você trabalhar em cima dele, entendeu? Então, quando você não coleta ele assim, fica meio complicado. Então, a coleta, na verdade, tem que partir da própria população, levar para o local. Muitas vezes a pessoa, por falta de vontade, de desinteresse, acaba descartando em qualquer espaço, qualquer ambiente. Sabe que é um processo que é incorreto, na verdade. A partir do momento que se é uma conscientização sobre a utilização, a forma, como você deve armazenar esse óleo e descartar no local adequado, aí sim, sabe, logicamente uma empresa vai se interessar e vai tentar usar novamente como biocombustível. Porque para você usar como biocombustível tem que ter uma quantidade bastante significativa. E aqui se tem, mas não se recolhe toda essa quantidade de óleo que o pessoal usa, na verdade. Professor Joel, a partir do momento que o óleo chega no meio ambiente, que ele polui rios e especialmente o Amazonas, como o senhor falou, existe alguma forma de reverter esse processo? É meio complicado. Nós sabemos que o óleo, na verdade, ele é menos denso do que a água. Então dá para você tirar ele, na verdade, mas para você tirar ele é meio complicado pra caramba. Entendeu? Por quê? Você tem que fazer usar uma cama, geralmente a gente usa uma cama semi-permeável, né? Para recolher todo esse óleo da parte da superfície. Entendeu? Então a gente recolhe essa parte da superfície, só que quando chega esse óleo nessa parte superficial, né? Nessa câmara, ela acaba grudando e é complicado você tirar depois da própria câmara, você tem que lavar. É um processo meio assim complicado mesmo. Mas é possível? É possível sim. Tá? Certo. Isso daqui é só um detalhe, né? Falar de isso é para qualquer tipo de óleo, tá? Nós não estamos falando só do óleo de cozinha, mas também nós temos o óleo usado nos automóveis, o próprio óleo de bronzear, que as pessoas geralmente têm o costume de usar quando vão à praia também. Você sabe quando você vai à praia, você usa óleo de bronzear, você vai tomar um banho, uma parte fica na água, tá? Você observa através da coloração, fica meio brilhosa aí, detecta a presença deste óleo na água, entendeu? Nós demos uma nossa contribuição indiretamente também para a contaminação do meio, tá bom? Hoje em dia, né, novas tecnologias avançadas estão criando, né, outras alternativas para justamente evitar que esse excesso de óleo ele vá, certo? Ele se saia na água, na verdade. Na sua pesquisa com contaminantes, qual a porcentagem de óleo que o senhor tem identificado nas águas que o senhor estuda? Na verdade, isso não é impossível, diferentemente do que acontece com os componentes químicos, que no caso sulfatos, nitratos, fluorídeos, nós temos equipamentos específicos para medir a quantidade desses elementos. Já o óleo não, é um pouco mais complicado a gente analisar a quantidade de óleo, né? A gente vê só a presença dele, mas não vê a quantidade, na verdade, de óleo que nós temos ali. Então não dá para dimensionar. Porque na verdade quando chega nada ele vai quebrando ele e vai se espalhando. Então não dá. A não ser que a gente recolhamos todo esse óleo, aí a gente vai pegar e vai medir, mas fora isso, pouco quanto é enviado para a gente. O senhor sabe me dizer qual a consequência desse óleo para a reprodução das espécies marinhas? Com certeza. Na verdade, ele impede a reprodução das espécies marinhas e altera fitoplâncton e outras espécies menores, porque justamente ele trabalha, no caso, a água ela faz uma troca do oxigênio entre a água e a atmosfera. Quando tem o óleo fica na superfície, ele impede essa troca, que é a oxigenação natural e normal da água. O óleo ele impede, consequentemente ele vai impedir que uma quantidade maior de oxigênio ele circule sobre a água. Isso vai alterar, na verdade, o meio aquático, a vida marinha naquele ambiente ali. E a dona de casa, que acaba consumindo o óleo que chega no seu lençol freático, o senhor sabe nos dizer que consequências isso tem para a saúde humana? Com certeza. Alguns desses óleos aqui ele pode provocar algumas doenças. A gente não sei no momento essas doenças relacionadas a essas doenças, mas temos sim relatos de algumas doenças que esse óleo ele pode provocar, certo? Que é justamente as tromboses, as coriosas. Eu não posso descrever, na verdade, quais são, assim, eu citei alguns exemplos, porque justamente está relacionado à parte poluinte, na verdade, porque quando o óleo está no esgoto, ele é um dos produtos que chamam muito rato para esgoto. Então esse rato, devido à mistura com rejeitos orgânicos normais,
restos de carne, fritura de peixe, então o rastro ele é atraído. Então ele pode contaminar, ou provocar uma leptospirose nas pessoas que de repente tiveram contato com aquele espaço lá, aquele ambiente ali, tá? Professor, a nossa reportagem teve contato com óleos de veículos que também são descartados nos ralos, nas lavagens nas oficinas. Esse óleo, ele é tão grave quanto o de cozinha ou existe uma diferença no contaminante dos dois, no quesito contaminação? Na verdade, o perigo para os idosos é o mesmo, na verdade. O problema do óleo diesel, que é o óleo derivado do petróleo, no caso, que é o óleo diesel, óleo lubrificante, gasolina também, certo? É que, principalmente os barcos têm o costume de pegar, fazer essa lavagem e despejar no rio, entendeu? E essa quantidade também, ela contribui também diretamente. Mesmo a ação prejudicial que tem o óleo de cozinha, também tem o óleo, no caso, óleo diesel, óleo lubrificante, certo? Que são óleos derivados do petróleo que nós conhecemos, né? Então esses óleos também têm uma contribuição muito, mas muito grande para a poluição, principalmente dos rios daqui. Não só o Rio Amazonas, mas todos os rios que nós conhecemos aí. E esse rio, na verdade, serve até de base de alimentação para as famílias ribeirinhas, certo? Que pode futuramente ter um problema relacionado justamente à questão deste óleo, né, no rio e o contato com a vida marinha, que serve de base de alimentos para a população dessas localidades aqui. O mundo discute a respeito da troca de produtos menos poluentes por produtos ecologicamente corretos. O Urucum Notícias gostaria de perguntar ao professor Joel Diniz se o óleo também pode ser substituído por um produto que seja ecologicamente mais correto. Olha, na verdade, hoje em dia nós já temos até algumas opções, né? O avanço tecnológico chegou tanto que nós temos aquelas famosas panelas elétricas que funcionam através de alta voltagem, ou alta, não sei nem o que te falar fisicamente como é esse processo. Alta rotação, onde o calor ele faz com que ocorra aquela fritura. O problema é que essa tecnologia não chega à população ribeirinha, então a população ribeirinha ainda faz muito uso, certo? E a população de baixa renda também muito uso desse óleo. Então é muito mais barato para ele do que comprar uma panela elétrica, dessa e usar e não usar mais óleo para fritar, entendeu? Porque elas são muito caras e o poder aquisitivo das pessoas são muito baixo. Entendi. Olha, na verdade, eu faço em casa recolhimento de óleo, mas por conta própria, não que uma lei que está, não, isso é uma coisa minha, uma questão de consciência minha própria e da minha família, então isso ocorre em casa, mas eu creio que deva ter sim uma lei, sabe, que faz com que as pessoas, sabe, tenham muito cuidado com o óleo e recolha, na verdade, né? E o óleo que o senhor separa na sua casa, para onde que ele vai? A gente joga justamente no depósito da prefeitura, certo? É porque, na verdade, esse óleo ele é usado futuramente, né? Tem algumas pessoas que usam fazer sabão, tem algumas pessoas que fazem sabão artesanal, entendeu? Então ele faz uso desse óleo, então ele recolhe. Geralmente tem aqui um tanque desse aqui numa praça aqui do centro da cidade, que eu não me recordo do nome dela, que eu não estou familiarizado aí com as praças daqui, mas uma praça aqui no centro, que eu 2 vezes já deixei lá o óleo lá que eu peguei, né? Recolhendo 2 garrafas. Quando estão cheio, levo lá e deixo lá e eles se encarregam de fazer justamente a distribuição e dar para alguma pessoa que fazem uso de forma correta, ou reaproveitando, reutilizando este óleo. Professor, a partir do momento que o óleo ele vira sabão, por que ele deixa de ser prejudicial? Na verdade, quando ele vira sabão, né, é feita uma reação química e ele é quebrado essas moléculas. Essa é uma reação prejudicial. Então, a própria água em si, certo, é um processo químico, na verdade, que ocorre, ele faz com que ele perca metade dessas propriedades que ele tinha na forma in natura, entendeu? Ele deixa de ser um óleo puramente orgânico para ser um óleo inorgânico, certo? Passa a ser o acetato de no caso o esteroato, na verdade, que é um sabão que a pessoa vai usar e vai fazer uso dele, e quando for no ralo já, é que nem quando você vai na praia, você pega, não vai pegar. Para você tirar o óleo do seu corpo, o que é que você faz? Você vai tomar um banho, vai usar sabão. O sabão vai contribuir justamente para você pegar e, certo, tirar ele do seu corpo, ele vai se evadir, vai perder metade das propriedades que fazem mal ao meio ambiente, na verdade. Gostaria de encerrar a nossa entrevista de hoje com o senhor dando algumas dicas para as pessoas
que descartam seus óleos. O senhor disse que o seu óleo o senhor recolhe em um local específico. O senhor poderia dizer, por favor, aos nossos telespectadores, onde que eles poderiam descartar o óleo de cozinha, de automóvel, o óleo que eles utilizam em geral, onde que eles poderiam descartar esse óleo? Na verdade, todo mundo tem que ter uma consciência, né, ecológica, na verdade, né, que isso, o óleo, sabe, prejudica, como a gente falou anteriormente, tanto o solo, quanto o ar e quanto a água. Então, se você pegar, você que está assistindo o programa hoje, certo? Pega o óleo da sua casa, recolha ele numa garrafa PET mesmo, certo? Ou então, se você conhece uma pessoa que faz uso desse óleo, como foi colocado anteriormente, na fabricação de sabão, como ocorre com uma senhora lá do Residencial São José, deixa lá para ela que ela faz um bom uso, reaproveitamento, e ela serve de fonte de renda para ela, entendeu? Então, não só ela, mas se alguém se interessar para, de repente, fazer um trabalho, fazer sabão artesanal, procurar realmente o Sebrae, que ele faz o trabalho e ajuda a população a fazer sabão e até aproveitar nesse óleo que a pessoa descarta muito por aí, à toa, no solo ou nos nossos rios aqui da nossa região. Eu agradeço ao professor Joel Diniz por nos conceder essa entrevista. Muito obrigada, professor. Espero que o senhor possa estar conosco novamente, tratando da questão ambiental, especialmente no estado do Amapá. Nós nos vemos em breve com mais um programa. Até mais! E esta foi a primeira edição do jornal Urucum Notícias da Terra, uma produção da turma de jornalismo do ano de 2016 da Universidade Federal do Amapá. Até a próxima!